Hello guys, how are you? I hope you're fine. Vamos hoje falar sobre o uso, né, dos comparativos de igualdade e inferioridade. A gente já viu os comparativos de superioridade, né? O comparativo e o superlativo de superioridade. Agora a gente vai ver o comparativo de igualdade e de inferioridade, tá? Que estão dentro do mesmo dos mesmos termos, só que com usos diferentes, com significados diferentes, claro. Bom, não entendendo o assunto, vocês têm uma explicação, tá? Eu vou dar só mais um complemento aqui. E aí, nós vamos entender mais um pouquinho sobre o que é, né, o comparativo de igualdade e o comparativo de inferioridade, tá? Bom, primeiro vamos entender aqui o de igualdade, né? Como é a estrutura gramatical, né? Qual é que precisa ter numa frase para usar o comparativo de igualdade? Basicamente, o sujeito, né, subject, o verbo, tá? Geralmente é o verbo to be, porque geralmente você diz que é ou está, enfim. Depois, você vai usar o as, certo? Esse as, que vem antes e depois do adjetivo que você quer comparar, ele, em português, é basicamente como se a gente dissesse tão quanto, tá? Tipo, igualando, né? Fulano é tão bonito quanto eu. Fulano é tão inteligente quanto eu. Então, você está se equiparando de maneira igual àquela pessoa, usando um adjetivo. No meu caso, eu usei dois adjetivos. Eu usei bonito e usei inteligente. Tá? É basicamente a mesma estrutura em inglês. Você vai ter um sujeito, né? A pessoa lá, que é alguma coisa. Depois, um verbo, que basicamente é o to be, de acordo com o sujeito. O as, que vai ter uma tradução, na maioria das vezes, de tanto. O adjetivo, que é a característica que você quer comparar. Depois, o as, novamente, que vai ter uma ideia de quanto. E o complemento, né? Que pode ser outra pessoa, que você esteja comparando duas pessoas, ou uma pessoa, uma coisa, outra coisa, de maneira igual, né? Por exemplo, o Brasil é tão grande quanto a Europa. Na verdade, o Brasil é bem maior do que a Europa, né? Mas só para exemplificar, tá? Então, isso é o de igualdade, tá bom? De maneira igual. Vamos ver aqui esse exemplo. Canetinha, vamos lá. Bom, temos aqui, ó, o balãozinho que está comparando aqui o carro e a moto. Ai, gosh. Marcador é melhor. Tá comparando aqui o carro e a moto. Aqui o exemplo. Now, that motorbike, é a moto, certo? Is as expensive as car. Quase um trava-língua, né, em inglês? Mas aqui tá dizendo, olha, aquela moto, certo? É tão cara quanto o carro, quanto esse carro. E acontece, né? Tem motos que são tão caras quanto um carro. Então, o exemplo tá dizendo exatamente, tá usando aqui, ó, that motorbike, que é o sujeito aqui, ó, certo? Tá usando o verbo to be, is, porque se trata de uma moto, é a mesma coisa que it. E tá usando o comparativo as mais expensive, que quer dizer caro, as, né? E o complemento, que é o carro, tá? Então, o complemento aqui é o carro. Neste caso aqui, o complemento é o carro. Então, sujeito a moto
e o complemento carro, tá? E o que está sendo o adjetivo que está comparando? O adjetivo caro, né? Então, a moto é tão cara quanto o carro. Se eu quisesse dizer que a moto não é tão cara quanto o carro, que você pode usar o comparativo de inferioridade na negativa também, eu vou só acrescentar após o is a palavra not. Então, se não, o carro, por exemplo, that CG, acho que é CG o nome da moto, enfim, Yamaha, vamos ver. That Yamaha, ou então, the Yamaha moto, is not as expensive as Ferrari. Então, por exemplo, uma moto Yamaha não é tão cara quanto a Ferrari, né? Porque a Ferrari é aquele carro caríssimo, né? Então, eu comparei usando o comparativo de inferioridade, só que na negativa. Então, você pode fazer isso também, tá? Já o comparativo de inferioridade é o contrário do comparativo de superioridade. O contrário, tá? Então, aqui, por exemplo, neste aqui, eu estou usando o comparativo de superioridade. Por exemplo, the Ferrari is more expensive than a Honda. A Ferrari é mais cara do que a Honda, por exemplo. Eu só quero dizer que a Honda é menos cara do que a Ferrari. Eu iria inverter o more pelo less. Essa troca vai tirar o sujeito da ideia de superior e vai colocá-lo na posição de inferior. Então, the Honda is less expensive than Ferrari. Então, a Honda é menos cara, quer dizer, que a Ferrari, ok? E aqui tem outro exemplo, usando aqui o comparativo de igualdade, né? My girlfriend ou my boyfriend, né? Se for namorada, girlfriend, namorado, boyfriend, isn't as tall as me. Então, não é tão alto quanto eu, tá? Então, mas se quer dizer que é tão alto quanto eu, aí você tira o not e deixa só is as tall as me, ok? Então, só recapitulando. No de igualdade, eu vou ter aqui, antes e depois do adjetivo, o as, né? No de inferioridade, eu vou substituir o more pelo less, né? Então, é como se eu estivesse colocando em posição inferior, né? Ele vai ser inferior a algum complemento ali que eu vou usar. Indo para a nossa atividade, né? Vocês têm aqui, basicamente, no número 1, reescreva as sentenças a seguir usando o comparativo de inferioridade. Então, eu tenho aqui, ó, na frase está usando uma frase usando o comparativo de igualdade, só que vocês vão transformar isso aqui no comparativo de inferioridade. É um pouquinho complexo, por isso que preciso que vocês assistam a videoaula e leiam aqui o Entendendo o Assunto para fazer, né? Lembrando que essa atividade é bem avaliativa, eu vou corrigir ela nos mínimos detalhes, certo? E vou aferir nota também, a partir de agora, nas atividades. Então, é preciso muita atenção. Neste caso aqui, ó, todas estão no comparativo do número 1 de igualdade, e vocês vão transformá-las em comparativo de inferioridade. No número 2, vocês vão traduzir para o português, bem mais simples, certo? E no número 3, vocês vão escrever aqui, como se diz em inglês, futebol é menos chato do que basquete, em inglês. Vou colocar aqui.
usando, claro, comparativo de inferioridade, já que eu estou dizendo aqui que é menos chato que o basquete, né? Depois vocês vão colocar verdadeiro ou falso para as afirmativas usando o comparativo de inferioridade ou igualdade, ok?